O conceito de você é o seu nicho. Já é um conceito muito bem estabelecido no mundo digital, principalmente quem trabalha com marketing ou até mesmo com criação de conteúdo. Mas o que poucas pessoas falam, o que poucas pessoas mostram é que antes de você entender o que significa você ser o seu nicho, você precisa também entender que você é o seu vendedor também. Como assim, André? Bom, eu vou falar aqui para vocês algumas coisas que eu aprendi ao longo desses meus 7, quase 8 anos como vendedor da minha empresa. E além desses conceitos, eles também são baseados não somente na minha vivência, mas como também na leitura desse livro que se chama Sucesso em Vendas com PNL. Certo, pessoal? Então, e aqui esse vídeo também, ele é também um pouco feito para que a gente desmistifique nessa questão de ver a figura do vendedor como uma figura negativa, como uma figura até mesmo pejorativa, né? Quando muitas pessoas, quando ouvem a palavra vendedora, já identificam isso como uma forma ruim, né? Como se a pessoa não fosse uma pessoa de boa índole, enfim. Isso muito por conta de vendedores ruins, né? Essa é a verdade, né? São poucas as pessoas nessa área que acabam comprometendo toda uma classe, né, que, para mim, ao meu ver, é uma das profissões mais belas que existe, né, que pode existir, que é a questão de você entender e antecipar as necessidades, né, dos clientes e atendê-los da melhor forma, né? É assim que eu vejo, é assim que eu sempre trabalhei, é assim que eu sempre fui na minha vida em relação à minha empresa e caso eu vá seguir nessa profissão, é assim que eu acredito que precisa ser feito, né, pessoal? É um bom vendedor, é aquele que não somente entende do produto, mas é aquele que se coloca à disposição do cliente, né, em qualquer momento e também se preocupa não somente com o ato da venda, mas com todo o processo de decisão de compra da pessoa, né? Então ele vai trazer soluções, as melhores soluções possíveis que vão se encaixar com as necessidades e com o que o cliente espera. E não só isso, também fazer toda uma questão de um acompanhamento pós-venda, que é o que algumas pessoas acabam não fazendo, né, pessoal? Então, esse conceito de você é o seu nicho, ele é um conceito que já ficou muito bem explicado, né? Ele já está enraizado na cabeça das pessoas, né? Que é simplesmente você, resumidamente, né, pessoal, você entender que quando você vai ter um negócio, principalmente no mundo digital, né? Criação de conteúdo, marketing digital, enfim, você, o seu nicho é você entender, né, que a sua empresa, ela nada mais vai ser do que uma expansão do seu próprio eu, né? Você entender que você vai conseguir ter melhor êxito, você vai conseguir ter melhores resultados a partir do momento que você encontre quem você realmente é, né? Não adianta você ser uma coisa, né, e você querer transparecer ser outra, né? Não adianta você ser especialista numa área e você querer demonstrar que você entende de outra área, né? Então isso fica muito evidente com essa questão desse conceito de você é o seu nicho, né? Mas poucas pessoas explicam que assim, beleza, tudo bem, você entendeu que você é o seu nicho, mas como que você começa, né? Como que você dá o start nessa filosofia, né? E o start é exatamente alguns passos anteriores, que é isso que eu estou querendo passar aqui no vídeo de você, é o seu vendedor, né, pessoal? Então, nós, a nossa vida inteira, nós somos vendedores e a gente nem sabe, né? Ou a gente não parou para pensar dessa forma. Eu refletindo aqui, né, eu fiquei pensando, poxa, acho que faz muito sentido eu trazer esse tipo de conteúdo para vocês, porque faz a gente entender que existem diversas características, né, de quem trabalha com vendas que podem ser extremamente importantes, né, na vida de uma pessoa comum que não vá trabalhar com isso ou que queira realmente seguir essa carreira, né, pessoal? Então, a gente o tempo todo está vendendo as nossas ideias, né, nós estamos vendendo os nossos valores. Quando eu falo vendendo, eu estou querendo dizer o seguinte: você no seu trabalho, a forma como você se porta, se você chega atrasado ou não, se você cumpre com as suas demandas
ou não, se você se relaciona bem com as pessoas ou não, né? Tudo isso é uma questão de você estar vendendo sua imagem, né? Quando você trabalha, também você vende as suas horas de trabalho e a pessoa que está te contratando, ela contrata, ela compra as suas horas de trabalho, certo? Então, tudo na nossa vida praticamente é uma relação de compra e venda, né, pessoal? Então, nós estamos o tempo todo nessa relação de trocas, né, de compra e venda. E quando a gente entende esse processo, quando a gente entende, né, que você é o seu vendedor, que você é a pessoa que tem que se preocupar com a sua imagem, né? Então, muitas das vezes, a gente acaba colocando no outro uma responsabilidade que é nossa, né? Então, a gente fica cobrando, principalmente no em ambiente de trabalho, mas isso também pode se estender para a nossa vida pessoal, não é mesmo, pessoal? Eu mesmo me incluo nisso, né? Eu fiz uma reflexão muito profunda, né, esses dias, pensando nesse conteúdo, nesse vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês, e eu realmente, né, fiquei pensando nas coisas que eu fiz de errado, né, no passado, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E muitas das nossas atitudes a gente acaba terceirizando, né, a gente acaba colocando o outro como culpado, a gente acaba colocando sempre querendo caçar uma cabeça que não seja a sua, né? É muito difícil a gente chegar nessa maturidade da gente entender que o que acontece conosco é responsabilidade única e exclusivamente nossa, né? Então, quando a gente entende esse conceito de você é o seu vendedor, né? Você está vendendo a sua imagem, você está se colocando, né, o tempo todo no julgamento de pessoas, e não adianta a gente ficar com essa ideia. Tem pessoas aí que vendem a imagem de que ninguém está nem aí para você, ninguém está te olhando. Isso é uma mentira, tá bom, pessoal? Quem fala isso, na minha opinião, está querendo se enganar, né? Nós estamos o tempo todo sendo olhados, sendo observados, né? Seja no ambiente de trabalho, seja em relações pessoais, relações com amigos, na sua faculdade, enfim, você está sendo o tempo todo observado, sim, tá? É que as pessoas, elas estão tão concentradas em si, que dá essa sensação de que ninguém está nos olhando, mas com certeza as pessoas estão te olhando e estão te notando, sim, tá certo? Então, se você se vende, né? Estou dando exemplo aqui de trabalho. Então, se você se vende como uma pessoa que faz a sua tarefa, né? Você chega certinho, no horário certo, você cumpre com todas as suas demandas, mas você também não faz nada além do que te pedem, né? Então, você não se coloca para ajudar outras pessoas, você não realiza atividades extra que vão fazer você ser melhor olhado, né, seja pela sua chefia, seja por outras pessoas de sua equipe. Então, muito provavelmente, tá, mesmo você não sendo alguém que prejudica, né, o andamento da sua equipe, da sua empresa, enfim, você é uma pessoa que provavelmente vai ser facilmente substituída, né, porque pessoas assim existem aos montes, né, pessoal? Agora, se você é aquela pessoa prestativa, se você é uma pessoa que se coloca à disposição da empresa, se você é uma pessoa que realmente, genuinamente, está se importando, né, com o bem-estar do grupo, com o bem-estar da equipe, com o bem-estar da empresa, então você com certeza tem mais chances, né, se a empresa tiver os seus alicerces bem estruturados, você com certeza terá, né, mais êxito do que alguém que simplesmente cumpre as suas tarefas, né? E isso tem tudo a ver com a questão de ser um bom vendedor, né? Então, o bom vendedor, ele está sempre se antecipando, né, como eu falei no começo do vídeo, as necessidades do cliente, né? Ele está sempre se preocupando, literalmente, genuinamente, né, com a questão é, de atender às necessidades do cliente, né? Então, eu gosto sempre de trazer aqui um caso para vocês, pessoal. Conversando com uma pessoa, isso há muito tempo atrás, né, ele me contou, essa pessoa, que ele era um corretor de imóveis, né, que ele chegou a ganhar até muito dinheiro sendo corretor de imóveis, só que chegou um certo momento em que ele largou essa profissão, porque ele entendeu que aquilo estava acabando com ele, no sentido que ele estava destruindo literalmente a vida de algumas pessoas, né? Isso por quê? Porque ele tinha metas muito agressivas, ele precisava vender não sei quantos apartamentos, enfim, fazer não sei quantos tipos de financiamento,
e isso acabava que prejudicava muitas pessoas. Isso acabou fazendo com que ele fizesse algo, né, que não estava condizendo com o que ele realmente acreditava, então ele largou a profissão, né. Então isso tem muito a ver com o assunto aqui do vídeo, né, pessoal, que você só vai conseguir, né, fazer uma venda, você só vai conseguir vender bem a sua imagem, vender bem um produto, né, vender bem um serviço, a partir do momento que você acredita nisso, né, a partir do momento que você entende que aquilo tem a ver com você, né. Então isso tem tudo a ver com a questão do você é seu nicho, né, tem a ver com essa questão que eu estou falando de você é o seu vendedor, tá certo? Não adianta você querer fazer uma coisa que é totalmente contra os seus princípios, contra seus valores, né. Então é muito importante, né, pessoal, quando a gente começa a fazer essa reflexão interna e a gente entender que somos nós quem somos responsáveis pelas nossas ações, né, não são os outros, e também somos responsáveis pelas consequências, né. Então, o fato de você tomar uma ação ou deixar de tomar uma ação, né, você não tomar essa ação é uma ação também, né, é uma decisão, tá certo? Você decidiu por não fazer algo, né. Então, muitas das vezes as pessoas são penalizadas por serem omissas também, né. O fato de você não fazer nada, muitas vezes você é penalizado por isso também, né. Existem muitas pessoas que são favorecidas exatamente porque elas se colocam em risco, né, elas se colocam numa situação, né, em que elas podem botar tudo a perder se elas errarem, mas podem também alcançar níveis maiores caso elas acertem, né, pessoal. Então, muitas das minhas decisões, né, na minha vida, ou eu me omiti, né, ou eu deixei de fazer, ou eu tomei atitudes precipitadas e isso fez com que, né, eu tivesse, né, eu colha aí algumas consequências até hoje, mas graças a Deus, com a terapia e com todas essas reflexões que eu estou fazendo, são problemas que aos poucos eu estou aqui sanando, né, pessoal. Mas eu gostaria muito, né, eu acho que é muito importante saber de vocês, a opinião de vocês, o que, que vocês acham sobre isso, né, pessoal, porque esse papo de você é o seu nicho, né, é uma coisa que ficou, que virou até, que chegou a viralizar, enfim, só que as pessoas falam isso como se fosse um processo fácil, como se fosse um processo natural, como se fosse algo que você vai encontrar dentro de você de uma forma natural, só que na verdade é bem difícil, né, pessoal? Você compreender que você é o responsável pelas suas ações, você é o responsável pela sua imagem, né, não são os outros. A gente parar de culpar os outros, de culpar as circunstâncias, né, isso exige uma maturidade muito grande, né, e acho que é isso que faz com que algumas pessoas se sobressaiam em relação a outras pessoas, né? Seja em relações pessoais ou em relações de trabalho, né? A gente às vezes coloca também muitas das nossas frustrações, né, em nossos entes queridos, nossos pais, né, mães, irmãos, companheiros, né? Então, pense, pessoal, pense, reflita, né, o que que você fez para essa pessoa, né? Se você está com algum atrito com alguém, né, o que que você fez para ela ou o que você deixou de fazer para ela, né? Às vezes são coisas que a gente acaba não pensando, né? A gente acaba não refletindo porque a gente gosta de colocar a culpa no outro. É muito mais fácil a gente enxergar, né, e colocar no outro uma culpa que na verdade é nossa, né? Ou pelo menos boa parte é nossa, não é mesmo, pessoal? Então eu achei muito válido essa passar esse tipo de conteúdo aqui para vocês, pessoal, que mostra realmente que todo o processo ele exige um amadurecimento, ele exige a gente se compreender, né? Mas eu acho que falar as coisas simplesmente por falar, né, não chega a lugar nenhum, né? Você chegar e falar que você é o seu nicho, então você vê aí vários vídeos de pessoas que se dizem especialistas, falando isso como se fosse algo muito fácil de se encontrar, né, e vendem isso com uma naturalidade como se fosse algo muito geral, né, e sendo que
o fato de você ser o seu nicho, você ser o seu vendedor, isso mostra que as pessoas são diferentes, então o seu eu, ele é totalmente diferente do meu eu, né? Então não é um processo assim tão simples, né? Não é uma coisa assim tão fácil de ser encontrada, tá certo, pessoal? Então não caiam nessa falsa ideia que ficam querendo te vender que, né, você só vai encontrar as coisas quando você se encontrar. Não, tudo bem, realmente isso é verdade, mas as pessoas vendem isso de uma forma muito simples, né? Como se fosse simplesmente você entender que para você ter êxito no que você quer fazer, você precisa se encontrar, né? Mas como que a gente se encontra, né? E a gente se encontra exatamente assim, né, pessoal? A gente compreendendo e tendo a maturidade de entender e compreender tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, né? Então acho que isso é um processo, né, parte essencial do processo de amadurecimento, é a gente compreender as nossas ações, compreender o que fizemos de errado, o que pode ser melhorado, né, e o que foi feito corretamente, que pode ser aperfeiçoado, não é mesmo? Então, a reflexão de hoje era sobre isso, né, pessoal? Eu acho que vale a pena a gente ter esse tipo de reflexão, né, para que a gente possa sempre ir adiante, né? Então, essa questão de você ao seu nicho, ela é muito válida, ela é muito interessante, mas desde que a gente entenda, né, que existem alguns passos antes que precisam ser feitos, que precisam ser pensados, né, que é essa frase que eu falei para você, de você é o seu vendedor, então seja um bom vendedor da sua própria imagem, né, pessoal, venda a sua imagem bem vendida, né? Faça tudo muito bem feito, se preocupe com a sua imagem, porque é dela que você vai sobreviver, tá certo? É dela que as suas relações todas vão prosperar, né? É dela que você vai colher os seus frutos, né? E saiba, tenha a certeza, né, que você é o dono das suas ações, você é o responsável, né, pelo modo como você conduz ou não a sua vida, tá certo, pessoal? Então fica aqui essa reflexão para vocês. Espero que ela tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Que é sempre essa a ideia aqui do canal, né, transparecer para vocês exatamente como eu sou, né? A minha forma de pensar e que isso ajude vocês também a fazerem essa reflexão para que a gente vá amadurecendo uma vez que nós estamos aqui nesse mundo para nos ajudar, não é mesmo, pessoal? Esse é o intuito do canal, a gente crescer juntos, a gente trocar essas experiências juntos. É muito bacana quando eu recebo mensagem de vocês, seja no YouTube, seja no e-mail também. É muito legal quando a gente tem essa troca genuína, que eu gosto muito. Se vocês quiserem, fiquem à vontade de escrever aqui ou no meu e-mail, tá? Que é positividadeavista@gmail.com. Fiquem à vontade, tá? De mandar qualquer dúvida, é, relatar qualquer coisa, se vocês gostaram do conteúdo, se não estão gostando também, né, o que pode ser melhorado, o que vocês acham que pode ser melhorado, né, pessoal, que vocês devem ter percebido que eu estou aqui num modelo diferente de vídeos, né, que é um vídeo aí, uma conversa, um bate-papo mesmo, né, então estou procurando não fazer nenhum tipo de repetições, nem de paralisações, para que a conversa flua mais normalmente e que vocês realmente possam ver, né, quem é o André, por que que ele está fazendo esses vídeos, qual o intuito dele, né, por que que ele está fazendo esse tipo de conteúdo, que é o que eu acredito, né, assim que eu acho que a gente pode se ajudar, né, cada pequeno conhecimento que a gente vai adquirindo, se a gente vai passando ele para frente, eu acredito que ele nunca vai parar, né, então ele vai estar sempre saindo de uma pessoa para outra, e isso que eu acho que vai ajudar a transformar a nossa sociedade, uma sociedade cada vez melhor e mais íntegra, não é mesmo? Mas então é isso, pessoal. Para quem assistiu o vídeo aqui até o final, agradeço muito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.